Oferecimento Grupo Creluz. Olá para você que acompanha os canais da Novo Rural. Hoje falamos sobre o cultivo de lúpulo e como a região norte pode ingressar nesse circuito de produção. Também vamos buscar entender como isso pode ser uma alternativa a mais de renda para o meio rural. Para isso, conversamos com o cervejeiro e com o empresário Leonardo Milani Seckler, de Seberi, que está investido nesse segmento. Então, Leonardo, o mercado de cervejas artesanais tem crescido, né? E, consequentemente, isso vem alavancando o cultivo de lúpulo e difundindo essa cultura pelo Brasil. E como tem sido para você essa experiência de trazer o lúpulo para essa região norte do estado? O lúpulo no Brasil, relativamente, né, ele é novo. E é interessante que para nós também é uma novidade, a plantação de lúpulo. O lúpulo em si, que a gente usa na cerveja, ele já não é tão novo, né? Hoje a gente importa, talvez aí, 99% da produção, né, das cervejas. Hoje buscam na Alemanha, nos Estados Unidos, na República Tcheca, Austrália. Enfim, depende do estilo e a demanda. Mas eu vejo, assim, um movimento muito forte com relação ao lúpulo, né? Até recentemente, não faz muito tempo, eu ingressei na primeira cooperativa do Brasil. Ela vai ser aqui no Rio Grande do Sul e ela está em estágio bem avançado, né? Para que se crie uma cooperativa de lúpulo. Eu vejo a perspectiva muito boa. Nesse ano teve uma conferência internacional, né, sobre o hop, né, sobre o lúpulo, e pela primeira vez o Brasil foi incluído nessa convenção como provável, né, produtor de lúpulo para daqui a uns anos. Então, considerando, né, que são boas novidades para um cenário geral no Brasil, né? E se você pudesse atualizar como está o mercado nacional, se tem interagido também com produtores de outras regiões do estado ou outras regiões até do Brasil, para que esse cultivo seja agregado, né, não só em conhecimentos teóricos, mas em funções práticas no dia a dia. O contato ele é meio que sequencial, né? Entre nós, cervejeiros, né? Pessoas que plantam 2 pés, 3 pés, há pessoas que hoje já estão até com um sistema mecanizado, né? Já apto. Claro, comparado a outros países que já têm essa difusão, né? Nós ainda não evoluímos muito na parte mecânica, né? Nós vamos ter dificuldade hoje com a colheita, porque ainda a gente não tem esse mecanismo aprimorado, e também a parte de beneficiamento, apesar que isso já está avançado, né? Então, comparar a década de 60, quando o Brasil produzia lúpulo, e comparar hoje, eu acredito que logo a gente vai ter esse cultivo avançado. E essa troca de conhecimento que tu fala é importante, né? Porque, como é novo, nós vamos descobrindo juntos, né? Até ontem eu estava conversando com uma empresa de São Paulo, né? E são poucas empresas, aliás, que fazem a análise do lúpulo, né? Porque às vezes você pensa assim, o lúpulo é só uma flor. Não, o lúpulo ele tem óleos essenciais, ele tem alfa-ácido, ele tem beta-ácido, ele tem tantos outros óleos que o cervejeiro que vai fazer um estilo de cerveja, ele vai analisar isso, né? Então, eu entrei em contato com uma empresa de São Paulo e essa empresa, inclusive, me passou algumas expertises, né? Você seca assim, você embala assim e manda para análise. É novo, óbvio, né? Como eu disse, estamos todos aprendendo juntos. Mas eu tenho a certeza, assim, pelo avanço da tecnologia, pela globalização, né? Hoje a gente tem conhecimento, livros, né? Eu já estou adquirindo livros sobre lúpulo, sobre as novas IPAs, por exemplo. Eu acredito que vai ser, com certeza, uma nova forma, uma nova fonte de renda aí para quem quer ser mais ousado e sair um pouco dessas rotações, né, de cultura que existem hoje. Perfeito. E esse cultivo, né, como qualquer outra cultura, precisa ter uma adaptação ao clima, ao solo. E o lúpulo ele tem potencial para se tornar uma alternativa de renda extra para os produtores do Rio Grande do Sul, especificamente no norte, né, onde tu está atuando. O problema do lúpulo hoje vamos dizer assim, não tem quase nenhuma praga que possa prejudicar ele, né? Talvez a ferrugem, mas que hoje você consegue tratar. Eu acho que o grande desafio para nós vai ser a questão da luz solar, né?
essa adaptação das variedades, porque o lúpulo, além de ele necessitar dessa luz solar, ele também tem variedades que são muito vis, né? Qualquer coisa ela morre, ela não se adapta. Nós temos uma variedade bem desenvolvida já, né? Que é a Cascade. A Cascade é um lúpulo americano. Ela está bem desenvolvida no Brasil, inclusive não necessitando de tanta luz solar. Só que se você for botar na gama de todas as variedades, o Cascade é uma agulha num palheiro, né? Porque você tem Cascade, você tem o Citra, você tem o Perle, você tem o Tetnugger. Eu vejo o seguinte: nós temos potencial, sim, né? Hoje o lúpulo necessariamente ele precisa de bastante água e luz. Claro, um controle que você vai ter que fazer, uma poda, uma organização. Mas se a gente for botar em números, 1 hectare hoje que você tenha, inclusive pode ser de terra dobrada, ele te dá a capacidade de produção de 1.000 pés de lúpulo. Vamos supor que cada pé produza 2 quilos aí, você teria aí 200 quilos, 2.000 quilos de lúpulo, né? E que você venda aí, beneficie e venda o quilo a R$300, né? Ele é muito rentável. E se você for botar na ponta do lápis o investimento que você vai fazer, você vai ter que comprar postes, uma espia, né? É um investimento muito baixo comparado à rentabilidade. Aonde que nós vamos esbarrar? Nós vamos esbarrar no beneficiamento, que é novo ainda, né? Mas nós, em Seberi, na cervejaria, nós vamos ter um sistema de processamento, um sistema de secagem, um sistema de embalagem a vácuo, no primeiro momento, com CO2, e no futuro, a gente já está estudando uma pelletização para deixar ele ainda mais pequenininho, né, e aumentar a sua conservação. Eu vejo muito potencial, né, não é à toa que a gente está investindo nisso, a gente está estudando bastante sobre isso, e difundindo também, né, a cervejaria ali, além de nós ter a expertise com cerveja, nós também vamos apresentar o lúpulo. Nós vamos ter 6 variedades de lúpulo, que vão de variedades americanas, alemãs e da República Tcheca. Certo, Leonardo. E para finalizar, assim, o produtor que possa vir a se interessar, qual conselho tu daria? Porque é um negócio novo e talvez não tenha tanta assistência técnica como em outras culturas, por exemplo. Então, qual que seria o primeiro passo para o produtor começar a produzir o lúpulo? Veja bem, quando a gente começou a produzir, nós conseguimos 4 mudas dessa variedade Cascade. Nós fizemos uma plantação totalmente artesanal, né? Com madeira normal, coisa muito simples, com barbante, para a gente ver como ela se adaptaria, né? Ela consome, em média, 10 litros de água por pé. Então, a gente manteve esses 10 litros, a gente adubou bem, né? Eu posso dizer o seguinte, faça um teste, né? A gente provavelmente, não nesse ano, mas no outro, a gente já vai ter mudas à disposição de quem queira. A gente também pode informar fornecedores, são poucos, óbvio, mas talvez para o ano que vem a gente já tenha mudas, né? E também a gente se coloca à disposição para alavancar, né? Até mesmo parcerias com a Emater e outros órgãos aí, a gente já tem um pouco de conhecimento dentro da área, né? Até porque, como eu falo, não é só a questão do lúpulo, tem essas variedades, tem toda uma gama de alfa-ácidos, de óleos que giram. Então, às vezes, não é só a questão de plantar o lúpulo, mas também saber qual variedade você vai plantar e qual a finalidade dessa variedade, né? Às vezes você vai plantar, por exemplo, uma variedade da República Tcheca, que ela vai te dar um alfa-ácido muito baixo e você não vai ter mercado para isso. Então, tem toda uma expertise ainda, né? Que hoje, né, a adaptação do mercado, o mercado cervejeiro, ele tende a lúpulos com alta quantidade de alfa-ácido, porque barateia o custo. Então, às vezes, tudo isso você tem que botar na ponta do lápis. Mas a gente vai se colocar à disposição, inclusive, para abrir as portas, para quem quiser fazer dia de campo, aprender mais, e aprender com a gente também, né? E a gente aprender com quem vai plantar. Às vezes a pessoa pode pegar uma muda, plantar na sua propriedade, ter algo que talvez a gente não tenha em Seberi, né? A gente também, para um futuro, vai ter um beneficiamento, pode até aliar, né, a região como uma central de recebimento de lúpulos, né? E como eu te disse, não precisa de muito espaço, né? 1 hectare hoje você consegue plantar 1.000 pés, então a nossa plantação relativamente vai ser pequena, mas ela vai ter uma capacidade de produtividade que vai suprir a demanda da fábrica de 2 a 3 anos, né? Eu acho que, assim, vale a pena investir, a gente tem que usar também, né,
Às vezes a gente só pensa que o soja é rentável, o milho, mas se você botar na ponta do lápis hoje, a variedade, por exemplo, é uma variedade australiana, a Galaxy, o quilo dela custa R$520. Então, veja, se você fizer uma proporção aí entre milho, soja, aveia, cevada, é um produto muito, muito rentável, com baixo custo de manejo, né? Quando você vê a muda do lúpulo, você não vai acreditar que aquele pezinho pequenininho se transforma num pé de 7 metros de altura. A raiz do lúpulo também dá 7 metros, então você tem 7 metros para baixo do chão e 7 metros para cima. Ela dá uma florzinha pequenininha, um conezinho. Esse cone, você pode usar ele direto no pé, né? Nas cervejarias como a Patagônia, a Sierra Nevada nos Estados Unidos, eles já utilizam esse lúpulo fresco. Ele colhe e já larga. Por quê? Porque o lúpulo, a cada 2, 3 horas, aqueles óleos são tão voláteis que se você não secar, se você não beneficiar, em um dia, ou até mesmo menos que isso, você perdeu toda a safra. Por isso que nós vamos ter esse beneficiamento do lado, para que a gente possa colher, secar e ter guardado. Depois que você seca, você pode usar ele em flor, né? Como o meio cervejeiro fala, ou em pellet. O pellet seria concentrar ele e cortar, né? Hoje, esses equipamentos ainda no Brasil estão em desenvolvimento, né? Nós temos aí na Serra Gaúcha já 1 ou 2 empresas testando. Mas, basicamente, em flor você pode usar. E depende muito do estilo, né? Às vezes você quer fazer uma IPA, uma APA, uma Pilsen. Tudo isso vai variar da mão do cervejeiro. O cervejeiro quem escolhe, né? Como se você estivesse fazendo uma receita na tua casa de uma comida que você gosta. Às vezes você bota um pouco mais de pimenta ou não. A cerveja é a mesma coisa. O cervejeiro é que vai analisar quanto de lúpulo que ele gostaria de ter naquela cerveja. E vai avaliar a variedade. Cada variedade vai ter um gráfico. Se vai dar mais frutas vermelhas, se vai dar mais amadeirado, se vai dar mais picância, se vai dar mais herbal, floral. Então, tudo vai depender da mão do cervejeiro. O cervejeiro que vai escolher o melhor lúpulo que ele acha que vai ficar bom para aquela cerveja, vai adicionar numa fervura específica e ali você vai extrair amargor, sabor e aroma, ou até mesmo depois que a cerveja já estiver maturada, né, fermentada, aliás, você pode jogar o lúpulo dentro do líquido e ele vai te dar mais aromas, ele vai te dar sabores diferentes. Eu sempre falo que isso é química pura, né? Fazer cerveja não é 2 mais 2. A matemática a gente só usa para fazer cálculo de quilo. Aqui, vai 2 quilos, vai isso. Mas de resto, o cervejeiro praticamente ele é um alquimista, né? Ele manipula como ele quer e dessa manipulação, às vezes, saem cervejas espetaculares, né? E é isso que a gente quer aliar ali em Seberi. É trazer essa expertise do lúpulo, que você possa conhecer ele, você possa ver ele sendo beneficiado e mais, você vai lá acompanhar a produção de cerveja, né? E também uma coisa que eu acho importante, não digo fugindo um pouco do tema, mas também desmistificar um pouco sobre a cerveja artesanal, né? A gente mostrar que às vezes você não está pagando mais caro, você está pagando a qualidade, né? A cerveja artesanal hoje ela não vai em nenhum produto químico, a fermentação e maturação são feitas somente por temperatura. A gente quer trazer toda uma gama de coisas, inclusive o lúpulo aí, que é uma das peças fundamentais da cerveja, né? Eu agradeço a presença do Leonardo e convido vocês também a seguirem a Novo Rural no Instagram e no Facebook. Valeu, até a próxima. Se inscreva em nossos canais digitais, no Facebook Novo Rural, no Instagram, @Novo Rural, no YouTube Novo Rural e siga conosco também em www.novorural.com.